O direito consuetudinário se manifesta no costume jurídico, a experiência jurídica legislativa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito e Poesia, onde buscamos e nos empenhamos em refletir o direito e também agregando a riqueza cultural da poesia para enriquecer aqui os vídeos do nosso canal. Me permito aqui, inicialmente, fazer uma observação de que nós estamos empenhados em refletir criticamente o direito. E quem tem acompanhado nossos vídeos já viu, nas nossas observações, que o direito corre o risco de desaparecer no contexto da sociedade contemporânea, né? Sendo substituído por outros reguladores sociais. Então, estamos empenhados em resgatar o sentido do direito, né? E defender o sentido do direito. Mas, para isso, nós temos que saber o que o direito é. Porque o direito está vinculado a um paradigma dominante que o nega, né? Como nós temos criticamente observado. Então, no primeiro momento, nós estamos empenhados numa desconstrução crítica do paradigma, para, no segundo momento, elucidar o que vem a ser o direito. E também, posteriormente, então, resgatar o sentido do direito no contexto cultural, já podemos dizer assim, de uma pós-modernidade. Então, esse será o empenho aqui do nosso canal. Nesse sentido, nós temos uma contribuição a dar aqui para o pensamento jurídico brasileiro e para o pensamento jurídico de língua portuguesa, ao qual nós esperamos, digamos assim, ter acesso através da internet, né? Então, esse é o nosso propósito. Nesse momento, estamos procurando desvelar, mostrar o que o direito é. Porque, num primeiro momento, nós temos que ver o que o direito é, né? Para depois buscar resgatá-lo e reafirmá-lo no contexto cultural da pós-modernidade, como eu há pouco observei. E, nesse sentido, nós estamos fazendo uma reflexão sobre as fontes do direito, né? E isso é fundamental, porque o problema das fontes do direito nos mostra, né, nos dá a chave para a compreensão do que vem a ser o fenômeno jurídico. A reflexão sobre as fontes do direito nos mostra como fenomenologicamente o direito se manifesta na vida social. Temos nos valido também das reflexões do professor Castanheira Neves, que escreveu uma obra notável sobre o assunto, né? É um excerto da parte da sua célebre sebenta da Universidade de Coimbra, uma separata que a universidade publicou, onde ele reflete objetivamente o problema das fontes do direito. Em boa medida, nós estamos nos baseando nessas reflexões, né? E o professor Castanheira Neves nos mostra que, historicamente, as fontes do direito manifestam a juridicidade em três tipos, em três formas: a experiência jurídica consuetudinária, a experiência jurídica legislativa e a experiência jurídica jurisdicional. Então, no nosso vídeo de hoje, vamos procurar compreender essas três manifestações da positividade jurídica na história da cultura ocidental. A primeira experiência jurídica, então, que manifesta o direito positivo, é a expressão, a manifestação, o tipo jurídico consuetudinário, né? O direito consuetudinário se manifesta no costume jurídico. E o que constitui o costume jurídico? Todo povo, toda cultura, ao longo do seu percurso histórico, ela constrói alguns valores, e esses valores têm a ver com o sentido da sua cultura, né? Entram aí a religiosidade, o clima. Aliás, só uma evocação aqui, o grande pensador iluminista até Montesquieu, né, no seu clássico L'Esprit et Loi, o Espírito
espírito da lei, na primeira parte, Montesquieu, por exemplo, reflete como o clima influencia na formação da legislação de um povo, né? O clima é um dos fatores, por exemplo. O direito consuetudinário se manifesta no costume jurídico. Um esquimó lá do Polo Norte, né, que forjou a sua visão de mundo e os seus valores lá no clima do Ártico, tem uma visão de mundo em muitos aspectos muito diferente do índio, por exemplo, aqui da Amazônia Equatorial, né? Então, o clima é muito relevante na construção do imaginário de um povo e na estruturação dos seus valores, né? Os índios, quando os europeus aqui chegaram, ficaram até chocados com alguns costumes da tradição dos índios. Uma delas, os índios, por exemplo, sacrificavam uma criança que nascesse com algum problema físico, né? Então eles achavam aquilo uma selvageria, são os selvagens e tal. Era a visão de mundo deles, forjada ao longo do século. Se perguntássemos a um índio, de onde que vem isso, esse costume? Ele não saberia dizer, ele ia dizer, isso é coisa que vem dos antigos já. Então, foi toda a história mostrou, né, que ao longo do tempo essas necessidades eram relevantes para o contexto daquela cultura e da vida prática daquela cultura no meio da selva, por exemplo, né? E, como disse então Savigny, o jurista do século XIX, o jurista alemão do século XIX, que nós até aqui evocamos, né, diz Savigny que o costume tem uma procedência oculta, né? Ninguém sabe quem fez o costume. O costume ele foi sendo construído ao longo do século de uma determinada civilização, de uma determinada cultura. Mas ele é a expressão dos valores daquela cultura. Ele expressa até o ser daquela cultura, os seus valores, aquilo que é sagrado para aquela cultura. E por isso, ao longo do tempo naquela cultura, esse costume se transforma, ele se impõe como um dever ser, isto é, como uma orientação normativa para a configuração real, prático, material da vida daquela cultura, né? Então, ele adquire o contexto de norma jurídica, né? Claro que ele não precisa ser escrito como na nossa legislação, como num código, porque toda aquela cultura o conhece, né? E o costume, então, ele se impõe e ele pressupõe uma sociedade homogênea e uma sociedade que não muda. Porque, efetivamente, se nós quisermos questionar o mérito axiológico do costume, isto é, o sentido do seu valor, ele morre, ele deixa de existir. Então, o costume é uma manifestação da juridicidade que pressupõe uma sociedade tradicional, né? Claro, vocês já se aperceberam que no mundo que a gente vive de contínua transformação e modificação, o costume, como fundamentação jurídica de uma sociedade, ele praticamente está condenado à extinção, né? Mas ele é uma referência e foi uma referência fundamental, não só na cultura ocidental, como também na cultura de toda a humanidade. Mas na dialética da civilização e do desenvolvimento histórico, onde nós vivemos hoje num mundo em transformação e modificação contínua, o costume está em dessintonia com as exigências do nosso tempo, né? Porque ele pressupõe uma sociedade estabilizada, uma sociedade, digamos assim, tradicional, né? Mas, portanto, ele cede o seu espaço para outras manifestações de juridicidade, né? Eu trouxe aqui essa reflexão breve sobre o costume, porque realmente foi a primeira manifestação da manifestação do direito positivo, não só na cultura ocidental, como no mundo todo. Outra manifestação fenomenológica, isto é,
Outra manifestação de como o direito se revela na história e se constitui como direito positivo é a experiência jurídica legislativa, a lei como fonte do direito. E ao falar na experiência jurídica legislativa, temos que fazer uma ligeira distinção. Existe a legislação pré-moderna e a legislação moderna e moderna iluminista e posterior. O que constitui a legislação pré-moderna? A legislação pré-moderna, ela não constitui o direito, isto é, ela não faz o direito. Ela tem uma função meramente declarativa, isto é, ela praticamente é a redação dos costumes existentes. Todo mundo já ouviu falar na célebre Lei das 12 Tábuas no direito romano, por exemplo. A Lei das 12 Tábuas, na verdade, é da redação dos costumes vigentes naquele tempo. Então, até o alvorecer da modernidade, principalmente do contexto do Estado moderno iluminista, a legislação ela tinha um sentido meramente declarativo. A partir do Estado moderno iluminista, que traz uma nova configuração e compreensão do Estado, podemos dizer assim, um novo paradigma estatal, né, fundamentado numa concepção de direito dos três poderes, né, o direito se manifesta, o Estado constitucional de direito possui três poderes, o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Esse Estado que se impõe a partir da Revolução Francesa, ele vai dar um novo sentido para a juridicidade. Um novo sentido para a juridicidade que justamente vai se assumir como experiência jurídica legislativa, isto é, a lei passa a ser a fonte do direito. Então, é uma experiência jurídica completamente diferente da experiência jurídica consuetudinária, que era a expressão de uma tradição cultural, né, que se expunha, que se construía ao longo do tempo, que se perdia na noite dos tempos com uma procedência oculta, como diria Savigny. Não, a experiência legislativa ela é dinâmica, ela constitui o direito, isto é, ela faz o direito ex novo. Né? O direito pode passar a existir a partir do dia em que o legislador o faz. Tá? Digamos assim, popularmente falando, lá no Congresso, os deputados se reúnem, vamos fazer uma lei e fazem uma lei. Tá? Uma lei nova. Como, por exemplo, hoje estão lá no nosso Poder Legislativo discutindo diminuir o imposto de renda, ou melhor, desonerar quem ganha até R$ 5.000 de pagar imposto de renda. Isso não existia até pouco tempo atrás. Isso é uma coisa nova. Então lá os parlamentares se reúnem e votam e tal, e assim o direito surge, então, no âmbito do Estado, instituído pelo Poder Legislativo. É uma nova concepção de juridicidade. Então, a lei, como fonte do direito, ela é uma fonte do direito que vem do Estado, como manifestação do poder político do Estado. Então, se olharmos criticamente, a experiência jurídica legislativa ela é expressão de uma concepção jurídica em que o direito passa a ser a expressão do poder político. Na verdade, a experiência jurídica legislativa é a expressão de uma concepção jurídica de politização do direito. É a política que instaura e faz essa nova concepção jurídica. Né? Este paradigma é o paradigma vigente, por exemplo, na ordem jurídica brasileira. Né? Então, bem diferente da concepção consuetudinária, a experiência jurídica legislativa está, digamos assim, em coerência com a dinâmica do tempo que a gente vive.